Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Então, entrando agora para uma live com a Fátima. Essa live a gente escolheu fazer devido à última live da semana passada, onde eu e ela a gente falou um pouquinho a respeito dela, né, que trabalha com medicina tradicional chinesa, e um pouquinho também dos meus pontos de vista como facilitadora de qualidade de vida através da constelação sistêmica, fisioterapeuta, facilitadora de barras de Axis e de mais de 60 processos corporais do Axis, onde a gente acaba trabalhando não só com a parte física, mas também com o corpo sutil, com a parte emocional, com a parte energética. E quem não assistiu a nossa live da semana passada está à disposição nos nossos canais. Então, vai lá depois, assiste, compartilha, comenta, diz o que tu achou. E a partir da live dessa semana, a gente resolveu falar um pouquinho sobre dor, né? Então, hoje a gente vem com o tema dor. E aí eu já te pergunto, tu tem alguma dor? Dor física ou dor emocional? Né? E depois, quem for entrando, vai deixando o seu comentário. Quem não entrou agora e que vai assistir mais tarde, deixe seu comentário, faça perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre dor, né? A dor é um assunto que nem sempre é muito agradável. E nós aqui no Ocidente, a gente vem de uma educação, de um costume de sempre buscar amortizar a dor, né? A gente busca alguma forma de sanar essa dor. Muitas vezes a gente não olha para essa dor. E, como vocês sabem, já falei isso em várias lives, eu falo sempre isso para as minhas alunas e alunos. Quando a gente sente uma dor física, muitas vezes é a forma que o corpo encontra para sinalizar outras questões, né? Vou pegar um exemplo: dor de cabeça. Quantas vezes essa dor de cabeça está relacionada com pensar demais? Sabe aquela pessoa que é muito lógica, muito racional e que fica pensando, né? Muitas vezes perde o sono por pensar demais. E aí quando tu não consegue relaxar, né, expandir, soltar as coisas para que elas aconteçam, que tu fica muito no mental, é bem possível que isso gere uma dor de cabeça. Às vezes até tu pode sofrer de enxaqueca, né? Então, um exemplo, tem um processo corporal que são os encarceramentos, eliminação e erradicação dos encarceramentos psicossomáticos, ou seja, a gente pensa tanto, que encarcera alguma coisa no corpo, gerando algum sintoma, né? Daí, no caso aqui, eu trouxe o exemplo da enxaqueca. Seja bem-vinda, espaço de medite terapias, mais bairro Viamão, Dayana, boa tarde para vocês. Eu tô aguardando aqui a minha colega, né, a Fátima, que trabalha com medicina tradicional chinesa, chegar para ela dar também o ponto de vista a respeito da dor, como que funciona isso através das técnicas que ela utiliza. Trouxe aqui para vocês essa questão da enxaqueca, né, da dor de cabeça, que um dos motivos pode ser esse. Agora, por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo, que é a dor muscular. Aquelas pessoas que muitas vezes têm contratura no trapézio, na cervical, né, que é no pescoço, nessa região, e que tensiona tanto que gera uma que a gente chama, né, de cervicalgia, por exemplo. Tu tensiona aquilo ali, contrai os músculos, acaba que o sangue não passa e gera uma dor, né? Dor na cervical. O que muitas pessoas fazem? Às vezes nem consultam o médico, vão lá na farmácia, compram um relaxante muscular ou compram um remédio para dor. O que tu tá fazendo quando tu faz isso? Tu cala essa dor no corpo. Aí passam uns dias, essa dor aparece na região lombar, né? Ai, tensão muscular, contratura, dor na lombar. Aí quando vê, contrai tanto, inflama alguma musculatura ali,
pensa algum nervo, essa dor lombar começa a dar uma ciatalgia, que a gente chama, né? Quando tu contrai o ciático, que é um nervo que passa, e a dor começa a se estender para a perna. Aí, de novo, tu não pergunta pro teu corpo o que é essa dor, tu não olha para isso, continua, vai lá, toma um relaxante muscular, toma um remédio, um anti-inflamatório, alivia a dor, continua com a tua sobrecarga, com as tensões do dia a dia, se sobrecarregando, carregando todo o peso no mundo nas costas. Daqui a pouco arruma uma hérnia na vértebra, que gera outra dor. Então eu estou trazendo exemplos para vocês do que a gente faz. A gente vai tentando sanar a dor, mascarando ela com medicação. Aí muitos remédios vão lá, né, e cortam o caminho da dor, mas o problema ainda está instalado ali. Quando isso acontece, a gente não está resolvendo o problema. Então, já a Fátima manda aqui o pedido para que eu possa te receber na live. Seja bem-vinda, Deia, Zivandra. Então, né? Qual é o convite quando tu começa a trabalhar com ferramentas quânticas com teu paciente? É que tu ensina, né? Que nem eu, que as pessoas que vêm aqui e fazem classe com os processos corporais ou que começam a vir receber sessões de mim. Muitas chegam porque eu sou fisioterapeuta para aliviar algum tipo de dor, né? Algum sintoma, algum diagnóstico, e eu acabo introduzindo essas outras ferramentas. Primeira coisa que eu faço, né? Tô ali no trabalho, eu começo a fazer perguntas e orientar também as pessoas a fazerem perguntas. Tipo, tá, pergunta pro teu corpo o que ele tá te dizendo. Quem sabe essa tua dor que tu tá sentindo aí no pescoço, que hora tá no pescoço, hora tá na lombar. Pergunta pro teu corpo se realmente isso é teu, porque muitas vezes a gente é um ser psíquico, a gente compra essa dor do meio onde a gente tá, né? Primeira pergunta que a gente faz, então, né? Verdade, corpo, isso é meu? Porque às vezes só de tu fazer essa pergunta, tu te dá conta que tu tá comprando a dor do outro. É louco isso, né? Mas a grosso modo é assim que funciona. E quando a dor é tua, né? Que tu faz a pergunta, verdade, corpo, isso é meu? Vem aquela sensação de sim, é meu? Corpo, o que tu tá me falando com essa dor? O que tu tá me informando com essa dor? E a partir daí tu vai começar a receber consciências. Por exemplo, eu trouxe o exemplo da contratura. Então, quantas vezes tu tem cervicalgia, dor nos trapézios, dor na lombar? Por quê? Porque quando a gente carrega muito peso, é essa região que a gente sobrecarrega. Então, às vezes, esse peso não é físico, mas é um peso emocional, energético. Às vezes, tu é aquela pessoa que quer cumprir com todas as demandas que te fazem. E não, né? Chega uma hora que o corpinho para que tá demais. E aí aparece a dor. Então a dor aparece para tu perceber que tu tá meio que se abusando, né? Com sobrecargas. Outra vez, de repente, tu tá desenvolvendo uma labirintite, né? O quantas vezes uma labirintite, um sintoma de tontura, quando tu já é medicado, já fez tratamento e não é nada sério, nada aparece nos exames, o quantas vezes isso é para tu fugir de alguma situação? Mesma coisa, corpo, o que tu tá me sinalizando com isso? Só de tu tentar parar, olhar para aquilo, às vezes tu consegue liberar. Porque às vezes tu quer fugir, aí gera essa confusão, né? Gera essa vontade de sair de cena, assim, do momento ali, porque tem muita pressão. Então, tudo o corpo vai sinalizando. E às vezes essa dor física é a forma que o corpo encontra de gritar pra ti que tá tudo muito em demasia. Então, cadê a Fátima? Achei aqui. Seja bem-vindo, Carlos. Vou aceitar a Fátima para ela já entrar falando como é sobre dor emocional. Vamos ver onde é que tá a Fátima. Aí. Oiê, agora Oi! consegui entrar. Precisei do auxílio dos universitários. Ah, ainda bem que tu teve os universitários aí para Ó, auxiliar. Oi! Ah, nada como ter um neto que entende do babado, né? exato. Aí ele veio me socorrer porque eu estava perdida. Como eu tava aqui e tu não entrava, eu fui falando, né? Isso Já fui aí. dando uma palhinha Não, mas sobre o meu isso ponto aí. de vista sobre dores físicas.
Agora eu Eu acho que eu te concordo. deixo falar um pouco aí, né? Pra gente também não se estender Eu muito. concordo com esse teu ponto de vista, porque é muito interessante. Eu costumo falar que quando o paciente chega a sentir dor, é porque o parquinho já pegou fogo. E aí o corpo tá a mil, tentando achar uma forma, né, ei, tô aqui, o que tu vai fazer comigo, né? E casualmente hoje eu atendi pela primeira vez uma paciente que veio me buscar com dores. Ontem ela foi parar no hospital. Ela não tem uma dor fixa, mas ela tem um campo de estresse violento, uma sobrecarga enorme e o corpo começou a dar A pânico. gritar. E é interessante que a primeira coisa que ela me disse, eu não quero nenhuma terapia que me faça sentir dor. Na ideia dela, ela precisava algo que estimulasse o corpo dela a um relaxamento. E é o fato, né? Só fazendo uma ilustração, 70 a 80% das buscas no serviço de saúde no Brasil é a causa dor. 40% são mulheres. A dor crônica ela é uma coisa tão absurda que ela tem um start muito mais rápido que uma dor aguda. O nosso corpo já tem um caminho, nosso cérebro já tem um caminho. Tá bom. Quando algo acontece, por exemplo, um processo de estresse, automaticamente, imagina o cérebro, uma grande central telefônica, certo? E o estresse chegou lá na nossa mente e ele joga para todo o nosso sistema nervoso o tensionamento. E aí a dor chega. A dor entristece, tira a cor da vida, tira o brilho do olhar, destrói tua carreira profissional, porque muitos pacientes não conseguem chegar ao desenvolver suas questões profissionais impedidos pela dor. Eu, Então, entender e que eu a acho que dor. até relacionamentos, né, Fátima? Tu imagina tu conviver com uma pessoa que está constantemente, né, com dor. E a gente sabe, né, tu como fisioterapeuta, eu com a questão da medicina chinesa, a medicação, ela vai fazer vai tapar, né? O buraco tá ali. Aí eu largo uma areiazinha por cima daquele buraco, o tempo vem, a chuva vem, o sol vem, alguém pisoteia e afunda de novo e o buraco aparece. E Então, eu acho legal a gente sempre dizer isso, né? Que quando a gente está trazendo essa ao nosso ponto de vista, a gente não está dizendo para ninguém aqui que é para parar de tomar os seus remédios. não, Mas o que a não, gente está nunca. fazendo, né? É um convite para que a pessoa tenha um olhar diferente e não seja tão imediatista, porque eu sei como é, já senti dor. Eu já fui, eu utilizava, por exemplo, Dorflex. Para mim, Dorflex era que nem bala num período da minha vida, né? Até eu entender que meu corpo é um corpo psíquico, que tem uma consciência, que aonde ele circula, ele se emaranha, né, com a energia de quem está ao meu redor. E aí eu, como fisioterapeuta, trabalhando em geriatria, trabalhava direto com dor física e muscular de quem está acamado, saía da clínica muitas vezes com aquela dor no meu corpo. Aí quando comecei a trabalhar com barra de axis, né, que ensina uma pergunta. Quando a gente está com uma dor, a primeira coisa que a gente né? A gente ensina isso, eu vou passar aqui para o pessoal. Tu só pede pro teu corpo, dá o comando, baixar barreiras, o corpo não precisa nem entender o que é isso, o corpo é tão inteligente que ele já faz o que tu pede, né? Então, puxa o ar, enche bem o abdômen, solta, para te trazer para a presença com o corpo e faz essa pergunta. A quem pertence isso? Ou corpo, isso é meu? Só de fazer essa pergunta, muitas vezes tu já consegue se liberar. E, gente, brinquem com isso, nem que seja para duvidar do que eu tô falando. Porque eu mudou muito o meu relacionamento com medicação a partir dessa É, perguntinha simples. eu faço isso constantemente quando eu sinto uma dor, né? Porque não é porque a gente trabalha com diversas terapias que a gente não passa os nossos perrengues, né? Sim. E eu sempre que eu tenho uma dor, eu digo, esta dor não é minha. Meu corpo é saudável, ele é perfeito. Eu tenho saúde. Essa dor não é minha. E tu não vai ficar muito tempo aí, eu já vou te mandar embora. E é E, fato. e Eu assim, não sei. ó,
eu acho que é legal a gente trazer, né? Porque a gente já está trabalhando com essa consciência corporal de diversas formas. Que nem na primeira live que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre estar em contato com a natureza, sobre fazer atividades físicas, né? Então, de estar mais na consciência, de cuidar os pensamentos, sentimentos e emoções, que isso também vai somatizando no corpo e depois, de repente, gera uma dor para que a gente olhe. Eu acho agora também importante a gente trazer que muitas vezes é sobre isso, né? A gente não está dizendo que a pessoa que está falando com dor não está sentindo essa dor. Não, não é esse a nossa visão. Porque quem sente, sente, né? E como o corpo é psíquico, ele acaba sentindo. O que a gente está trazendo aqui é para que a gente se empodere de ser maior que a dor, né? Na constelação a gente faz muitos movimentos quando alguém vem com uma intenção de resolver uma doença ou uma dor, a gente faz movimentos ali para que a pessoa se perceba maior que aquilo. Então, primeiro, eu sou maior que essa dor. E, e, Exatamente. e, e essa questão assim, ó, de só medicar é como se a gente tivesse tem uma água para extravasar, uma rachadura. A dor é a rachadura de algo que está falando naquele corpo. E a gente não vai ouvindo. E essa água vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí lá pelas tantas, essas comportas se abrem, essa rachadura se rompe. E aí vem, né, aquele manancial de água, que seria quando a dor já está aguda, né? E aí muitas vezes o que a pessoa faz? Vai lá e toma um remédio e não olha para isso. Então, eu sempre digo isso, né? Primeiro, olhe para a dor. A dor pode ser um presente quando tu olha para receber a consciência do que ela está te trazendo. Dei o exemplo Exatamente. aqui da enxaqueca, né? Da dor de cabeça, das labirintites, das tonturas. Eu trouxe alguns exemplos assim para poder ilustrar para o pessoal, né, que está nos acompanhando, que vai assistir depois. De repente, se tu quiser trazer É, também algumas outros sintomas comuns. assim, ó, existem dois sistemas, né? O emocional, que vai ser um fator gerador, e o desenvolvimento de um outro processo que o corpo é acometido, né? E ele vai também desenvolver, né? Como uma hérnia de disco. A gente sabe que um paciente que sofre com essa patologia, ele tem momentos de grande estresse. E depois de instalado, ele vai sofrer muito. Como tu vai utilizar e como tu vai trabalhar teu corpo, fica a lesão existe, né? Uma coisa que eu sempre costumo falar, a doença crônica, né? Existem as Se dores instala, crônicas, né? ela é como uma estação de trem, que eu acho que eu até comentei. Ela vai fazer um caminho evolutivo no teu corpo. A medicação, ela é necessária, sempre é necessário ir ao médico, sempre é necessário fazer exames, sempre é Exames. necessário ter acompanhamento, porque a partir dali tu consegue, inclusive, saber o que teu corpo está necessitando daqui a pouquinho de um suplemento ou até de outros exames complementares, né, para que não evolua aquele processo no teu corpo. Mas entender que isso tem um limite e buscar combinar com outras terapias, tu vai conseguir ter Outras uma resposta possibilidades, né? muito melhor, porque um paciente com a dor E instalada, com a dor crônica, ele não vai modificar. Dificilmente eu posso conseguir fazer remissões. Os períodos de crise serão mais longos, mais intercalados, ele vai ter sensações melhores, ele vai conseguir se exercitar, deixar o corpo mais forte para poder resistir. Mas não tem uma receita fácil, né? Depende muito sim, do comprometimento daquela pessoa em querer mudar. Porque cada vez que eu sentir dor, eu tô com dor de cabeça, eu tomo um bom remédio. Na remédio. medicina chinesa, cada local onde dói a minha cabeça, ela tem uma resposta. Então, dores nessa região da fonte, ela tem uma resposta. As dores frontais, ela tem no topo da cabeça, atrás, porque existem os meridianos de energia que cobrem o corpo. Quando a Isso a gente gente vê na faz. osteopatia, né? Que a inervação que passa em alguns lugares são as mesmas. Tipo, a dor no fundo do olho, fígado. Eu acho que é um pouquinho Exato, relacionado com exato. a medicina chinesa, né? E funciona muito dentro desse sistema. Eu vou fazer uma avaliação do meu paciente, observando primeiro o local da dor. Nem sempre o local da dor é onde existe o problema, né? Então, Sim, assim, mas ali é um local, é um ponto focal, é onde está o estresse, tá gerando naquele local, eu preciso bloquear ele. A dor, ela tem uma modulação no nosso corpo.
quando a gente interrompe essa modulação, quando a gente utiliza, né, as técnicas da medicina chinesa para fazer essas manipulações e reduzir, eu não estou mexendo naquele local simplesmente, né? Tanto que a gente fala age local e distal. E, Ah, e pode eu falar. acho legal porque tu trabalha com uma questão bem química, só que é a Sim, química do a corpo, de química forma do corpo. natural. Sim, sim, Exatamente. sim. E que eu acho legal a gente pontuar isso, porque quando uma pessoa tem uma dor, né, e faz uso, é uma dor crônica, já nem consulta mais com o médico, já se automedica, muitas vezes é aquela história, tipo, ah, tá, que nem eu que fazia uso de Dorflex, tá? Chegou um momento que o Dorflex já não solucionava, às vezes me baixava a pressão, né? Me deixava assim meio apática para tomar as atitudes que eu tinha que tomar no dia, mas a dor se mantinha, já não Uhum. tratava a minha dor. Por quê? Porque o organismo vai se acostumando, vai pedindo doses mais altas e a gente acaba viciando, né, na medicação. E Eu, outra coisa, eu trago o exemplo do Dorflex, que é o que eu fazia uso, mas a gente sabe que às vezes tu toma um remédio para aliviar uma dor. Aí tu tem que tomar um outro remédio para tratar o estômago, porque aquele remédio faz mal para o estômago. Ou daqui a pouco, assim, eu que sou fisioterapeuta, então muitas vezes o cliente, quando chega para mim, ele já chegou assim, ó, de ter ido fazer a intervenção com o traumato, e o traumato, né, faz aquele atendimento paliativo no pronto-socorro ou na clínica de ortopedia, manda para o traumatologista, faz um monte de exame. Primeira coisa que a maioria faz, né, com ressalvas, porque eu estou há 26 anos nessa profissão. Ah, vai primeiro para um físio. Não, às vezes eles mandam primeiro. Primeiro eles fazem corticoide, né? Porque o corticoide vai lá e vai bloquear, desinflama, sim, e bloqueia a dor. Só que aí tu pega paciente idoso que tem problema de pressão alta. Tu disfunciona todo esse sistema, que às vezes com a acupuntura tu vai lá e mexe para se e organizar. mulheres, né, a gente sabe os prejuízos, né, que o corticoide faz nas mulheres, né? E então assim, a gente não tem como, se tu conseguir, se nós conseguíssemos, né, levar as terapias complementares que pode se falar dentro desse sistema muito mais como um complemento como deveria ser, né? Trabalhando junto. São poucos os médicos que mandam paciente para mim. Exatamente. Quando chega um paciente e diz para mim, ah, o doutor disse que era para mim fazer acupuntura, ah, o fisioterapeuta me encaminhou, eu fico feliz, porque eles sabem que existe um limite de trabalho e a gente precisa dar sequência a isso. Eu pego o paciente com 4 anos com dor, 4 anos sentindo aquela dor diariamente, usando medicação e já não tem mais o que fazer, já parou de fazer exercício porque dói, não consegue acordar no meio da noite porque dói, não consegue ter uma atividade, um prazer, sair, viajar, andar de E, carro, dirigir, e porque aquilo virou às uma vezes bola de assim, ó, neve. eu sei porque eu tenho muito a domicílio, então às vezes é um casal, acaba separando o quarto, porque daí daqui a pouco aquele homem passa a noite gemendo de dor, não consegue, né? Não tem medicação que dê jeito, daí às vezes a esposa então vai dormir num quarto à parte, porque senão nenhum dos dois tem mais saúde dentro de casa, porque ninguém dorme de noite, como é que vai manter a sua rotina de vida, né, durante o dia, de trabalhar, de daqui a pouco cuidar dos filhos. Então, gente, a dor gera uma disfunção muito maior, né? Se a gente Muito. for pensar. E às vezes, o que eu vejo aqui já aconteceu, eu tenho assim, ó, esposas de médicos, né, que chegaram aqui para mim e disseram assim: eu não acredito nessas coisas que tu faz. Só que eu já fiz fisioterapia convencional, meu esposo é médico, eu já tive internada por dor, por ciatalgia, e eu não sei. E a pessoa chegar mancando. E aí, com uma abordagem holística, que é olhar para o todo daquele corpo, a pessoa me conta, ah, eu internei com problema de ciático, mas eu também estava com uma infecção urinária. Opa, vamos olhar isso de uma abordagem diferente? Então tá, infecção urinária, fazer esse xixi aos pingos. De quem que tu estava buscando distanciamento, né? Porque aí a gente vai fazendo perguntas que vão nos levando para outras possibilidades. É. Bom, resumo da história: uma sessão com perguntas para olhar esse sintoma dessa infecção urinária, né? Olhar para esse ciático que tinha feito fisioterapia convencional, tinha internado, tinha feito corticoide,
e sai do hospital mancando, com dor, porque daí parou a medicação aquela, tudo voltou, e aí vem para uma sessão onde eu faço ali algumas trações como osteopata, muito leve, porque eu até às vezes fico preocupada, porque eu percebo assim, ó, tem colegas que eles não perdem o atendimento. A pessoa tá com dor, e eu, assim, eu sou muito, com fisioterapia, se tá com dor, eu não faço muito movimento, não. Eu acho que primeiro tu tem que trabalhar com mais sutileza, né? E daí, como eu sou osteopata, tem as liberações miofaciais que dá para fazer, tem outras mobilizações em vísceras, que às vezes tu destrava uma víscera e tu consegue ter mais Uhum. espaço de aliviar dor. Então, Entendendo que assim, a ciatalgia, eu tenho muito paciente com ciatalgia, e se nós formos observar, a, a dor ela é lateral ou na posterior da perna, descendo, linear, né, né? atrás. Isso. Dois meridianos envolvidos. A questão do ciático, vesícula biliar, fígado, que está ligado à raiva, Raiva. à mágoa, e a bexiga, que está ligada ao meridiano da água, ao medo. Então, assim, tu poder entender qual é o caminho e por que que aquilo ali está acontecendo, né? Botar pontos de desbloqueio dessas questões emocionais, usar ao longo da nossa coluna, a gente tem os pontos que são os Os Huatoji meridianos. e as almas, são as 5 almas emocionais que a gente trata. Aquilo ali tu já vai liberando levemente, coloca pouco tempo. Às vezes eu faço um conjunto, eu faço uma combinação de técnicas. E eu não uso o local onde está com dor, como tu faz, eu não provoco ele. Eu vou usar um microsistema, vou usar a auriculoterapia, vou usar um laser, Sim. sabe? Vou usar um ponto mais distal, porque aí Que isso esse é ter relaxamento ele vai. gentileza com aquele corpo, né? Exatamente, porque eu não posso deixar mais dramático, né? O que já está Uhum. assustador, E, né? e A aí é pessoa. sobre isso, né? Porque os processos e a- corporais também são assim. E as pessoas acham engraçado, porque quando chegam aqui a primeira vez, depois se acostumam com o sistema. O que que eu faço? Como eu tenho um manual com 60 processos, às vezes já no tocar, como eu estou acostumada a trabalhar com essas energias, a energia já pula na minha cabeça. Que nem tu ali, eu te falei, tu já traçou, né, mais ou menos um plano de trabalho. Cada corpo é único, né? Toco no corpo, eu já imagino o que que pode ser. Mas igual, né? Depois da avaliação, tipo, tá, agora eu vou deixar o corpo escolher o que ele quer receber. Eu toco naquele corpo, né? Com o toque da mão, eu estimulo as energias. E aí, às vezes, eu abro. Então, vou trazer um caso, por exemplo, de uma pessoa que estava perdendo a voz. A pessoa estava perdendo a voz e caiu um processo corporal chamado corrigindo a visão. Isso lá no início que eu comecei a usar processo, eu comecei a ir para o racional. Mas, pô, corrigindo a visão para quem está perdendo a voz, uma pessoa que fala em público está perdendo a voz. E aí eu, bom, mas se o corpo pediu, vamos usar este processo. No desenrolar das perguntas, as consciências começaram a acessar e a gente descobriu que a pessoa não estava se permitindo a falar, porque de pequena ela aprendeu que mais quietinha, mais comportada, é a boazinha da família. Então, como ela estava começando a se abrir para falar em público e meio que ter que se expor, entrou em conflito com o padrão, né, da família, que ela do ponto de trazia. vista de como. Sim, E aí, assim, ó, quando eu usei o corrigindo a visão, não corrigiu só a visão física, né? Trabalhou nessa visão, né, das miopias que a gente tem dos pontos de vista sobre a vida. sim, E aí, assim, ó, com algumas aplicações se resolveu. Então é sobre isso, é olhar para a dor como uma caixinha de surpresa que tem um grande presente. É difícil para exatamente. quem está sentindo a dor, daqui a pouco vai ficar com raiva disso que está ouvindo aqui, mas, gente, é que a partir desse momento, se a gente tiver essa paciência para vivenciar o processo, existe um resultado mais efetivo, eu diria, né? A gente vai conseguir combinar com mais facilidade os processos para que o paciente consiga ter uma recuperação e uma qualidade de vida, porque o que tu busca é a qualidade de vida, né? Tu quer retribuir, né, um formato que a pessoa possa se sentir inteira de novo socialmente, dentro da sua família, né? Que ela possa executar as suas tarefas, né? Hoje eu coloquei.
qual é a tua tarefa nesse mundo? Todos nós temos uma tarefa, né? Ninguém veio a Um passeio e a gente propósito, entender né? qual é o teu propósito, o que que faz aqui, o que que tu faz. E talvez aquele momento de dor ele veio para te dar o start, para tu prestar atenção e tu entender ou fazer novas buscas. E muitas vezes cai por terra muitas coisas que a gente traz lá de trás, aquelas coisas que vão aos pouquinhos colocando dentro da gente e que a gente nem sabe por que que elas vieram parar ali. E E isso machuca, dói, nos dá posturas diferentes dentro da nossa família, com as pessoas que nos cercam, no trabalho, a forma de executar, né? Aquela pessoa extremamente, quando tu falou no início da live, falando sobre o excesso de pensamento, aquela pessoa que tem aquele monoideísmo, aquele pensamento isso. repetitivo, que acha que tem que manter, que ela não deixa de ser, entre aspas, uma controladora, mas todo controlador quer ser cuidado. Ele acha que se ele Sim. controlar, ele vai estar fazendo para os outros, mas ele não se enxerga que ele também é uma forma indireta, né? Até a gente brinca, né, que o padrão, que tem padrões, né, grupos, biotipos na medicina chinesa. Então tem aquele padrão Hum, fogo, é o cara que está pronto para a festa, tá sempre ali, né, pegando fogo. Tem aquele outro que chegou na festa, mas aconteceu, já ficou brabo. É o padrão raiva. É outro que medo, que não quer falar, que não quer dizer. E é o outro preocupado, será que vão fazer alguma coisa? Cada um de nós temos um caminhozinho. E a sim. gente vai mantendo, e o nosso Que corpo vai recebendo essa carga e talvez se desenvolvendo de uma forma que não seria mais adequada, né? E Mas quando tu fala nisso, nessa questão de cada um ter o seu padrão de funcionamento, me vem assim muito a relação que daria para relacionar com o IOPT, onde a gente aprende mecanismos de sobrevivência, né? uhum, Que aí quando starta um gatilho, aquele trauma que não foi olhado, que gerou uma dor que não foi vista, foi abafada lá embaixo do tapete, aquela sujeirinha que tu não quis olhar porque dói, aquilo fica contigo, né? É as pedrinhas que tu bota na mochila para carregar. E aí, qualquer start, tu entra no teu mecanismo de sobrevivência. Me parece que tem a ver com esses padrões que tu está trazendo sim, aí, né? sim. Na medicina chinesa, a gente tem o Jing pré-celestial, que é a nossa herança energética, o nosso DNA energético que vem do meu papai e da minha mamãe, né? E eu, enquanto Memórias consciência, ancestrais. né? E eu, enquanto consciência, como é que foi aquele processo da onde eu surgi, né? Se meu pai estava feliz, se eu fui desejado, se minha mãe não tinha doenças pré-existentes, se eu era o quinto filho de uma mãe atarefada, o que que eu era ali? Eu era Como? filho de um útero em luto, né? Um luto não vivido, de Exatamente. repente. E assim eu vou vivenciar isso, né? Depois, quando eu nasci até os 6 anos, muitas vezes as pessoas não se dão conta que uma criança sofre um trauma. E esse trauma vai dar a ela um padrão, porque é o padrão de sobrevivência. Por exemplo, uma Mecanismo de criança que não tem sobrevivência. amor de mãe, que não tem aquela atenção que ele desejava ter, ele pode ser aquela criança que vai agradar a todos, vai estar sempre sorrindo, vai estar sempre querendo agradar, porque ele não Sempre quer perder. buscando, né? Ele não quer perder a atenção, então ele precisa ter. Mas ele vai estar sofrendo e ele precisa jogar para fora isso. Ele pode jogar fora E, para fora numa compulsividade e eu alimentar. acho legal quando tu traz isso, dá para relacionar também com os arquétipos que eu trabalho, né? Com grupo de Sim, mulheres. Seria o arquétipo da donzela, que é uma figura arquetípica iniciática da maturidade, né? E aí eu vou olhar pelo ponto de vista da mulher, porque é isso que eu estudo, é disso que eu entendo. Não tem esse ponto de vista voltado para o homem, embora o homem tenha o feminino dentro de si. Então, no caso da mulher, é o arquétipo da donzela, que é aquela que sempre olha para o outro, elogia o outro, faz tudo pelo outro, se bota em segundo plano, só que ela. Isso cansa, vai chegar. Não tem como manter essa estrutura uma vida toda se tu não segue esse arquétipo, né? mas nem sempre as pessoas sabem disso, né? Quem está na volta não sabe que ela está saturada, porque ela transformou isso como o padrão dela. É a Ela bota forma, uma persona, né? ela fez essa formação, mas o esposo, o filho, a família, Pai, eles não sabem.
os pais, eles não sabem que Colegas de ela... trabalho. E todos nós vamos tentar nos encaixar dentro de um padrão. Todos nós. A gente não foge dessa questão. Eu tive, em 2002, eu tive síndrome de pânico. E eu vinha de uma grande tarefa. E eu acho que eu agradeço ter tido. Assim, Agradeço porque eu precisei caminhar no fio da navalha para me entender que eu tinha limitações. E hoje eu entendo quando meu corpo está chegando ao momento que ele não pode mais e que eu tenho que dizer não para alguém. E eu digo esse não com amor. Eu não digo cada brigando não que que eu não a aguento gente mais. verbaliza, né, é um sim pra Mas gente. eu Eu digo preciso dizer porque eu, isso. eu não posso fazer mais do que aquilo. É o meu limite, porque eu preciso cuidar de mim, né? Então, assim, E são coisas que foram doloridas, foi muita terapia, foi muito trabalho, foi conhecimento. muita solidão, porque a gente se sente com muita solidão quando tem. Só que isso me conduziu a caminhos que eu cheguei hoje na medicina chinesa e me E eu acho fez legal, Fátima. entender. Eu acho legal, Fátima, a gente pontuar que isso acontece de maneira inconsciente, né? Ninguém se Sim. coloca no arquétipo da donzela, Não? de forma racional e cognitiva, gente. Isso é inconsciente. É um padrão que se cria lá, aconteceu algum trauma na infância. Às vezes, eu estava ouvindo uma live de uma outra colega, ela contando a história de vida dela, né? E ela trouxe o exemplo que ela nasceu de um útero onde a mãe teve muitos abortos espontâneos. E ela perdeu esses irmãos não nascidos, né? Mas que foram Sim. gerados. O que que aconteceu? Ela sempre foi, é o exemplo que tu trouxe, ela sempre foi a criança que tinha que agradar. Então ela era uma boa aluna, ela era uma boa filha, ela era uma boa irmã para os irmãos nascidos, e aí os problemas dela só foram começar a aparecer com as dores quando ela se tornou adulta. E aí ela foi buscar terapias de regressão, depois ela se formou ela é terapeuta sistêmica também, então foi fazer constelações, e aí que ela foi descobrir, né, da onde é que vinha isso. Então, Ah, gente, se vocês estão se percebendo daqui a pouco essa pessoa, não é consciente, não é com julgamento que a gente vem falar sobre isso, mas é só para trazer um convite para que vocês busquem algum profissional que possa te ajudar nessa caminhada, nesse processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento é poder, né? exatamente. Mas é aquela história. Do outro lado da donzela tem a guerreira, né? Que também Uhum, busca o amor, querendo dar conta de tudo, né? exatamente, Que vai pra exatamente. luta, tá sempre naquele mecanismo de sobrevivência, com o corticoide lá alto, vicia, né, no corticoide, no sentido que tem que estar sempre no estresse, na correria, na pressão, para estar se sentindo útil, né? Porque ela quer ser melhor que todo mundo. Da mesma forma, no fundo, o que ela busca? Agradar. Então, É, cada um vai ter o seu funcionamento. Só que se a gente não olha para isso, a dor vem para a gente olhar, né? Quando a gente a se gente permite não consegue, vivenciar a isso. gente não tem que dar conta de tudo, né? E torno a dizer, voltando, as terapias, né, os teus processos, a medicina chinesa, elas são muito boas, mas é importante buscar elucidar o que está acontecendo, buscar fazer exames, buscar fazer exercícios, buscar respirar o ar livre, meditação, fazer coisas que sejam para ti, saber que aquele momento é teu, entender que tu tem direitos a, né? Porque nós, como mulheres, a gente vem de uma questão muito antiga de servir, né? Nós somos as mães geradoras, nós somos as mães cuidadoras, nós somos as Quem mães. nutre. Nós somos, e depois de um certo tempo, nós passamos a ser aquelas que saem para a rua para batalhar pelos seus filhos, né? Então, assim, a gente Ah, vive em constante movimento. Fátima, inclusive, olha só, já lançando também para a gente não se prolongar muito, né? Quem tiver aí na live, se quiser fazer alguma pergunta para gente, ou Isso. compartilhar alguma questão, alguém que já fez acupuntura, alguém que já fez processo corporal, se quiser também falar como é que foi sua experiência. Eu acho até legal que a gente poderia, se tu for, se tu topar, a gente poderia fazer uma nova live só falando a respeito da mulher, do feminino, da questão Vamos, de útero, vamos. de menstruação. Acho que até, olha, dava tema até para mais de uma, né? Podia fazer do período da menstruação, do período da menopausa.
porque o que a gente está trazendo é informações que eu já até vislumbro, assim, né? Quando a mulher não olha para a dor, quando ela só toma medicação, quando muitas vezes ela não se permite os sintomas da menstruação, o que que eles querem A dizer, mudança né? Onde é que isso vai no levar quando corpo, chegar? né? As mudanças que o nosso corpo sofre, nós somos tubo de ensaio, né? A gente gera uma vida e também a gente passa por aquela tarefa do solo quando o filho já foi embora. A gente vive e vivencia, né? Eu passei por essas etapas, porque hoje minhas filhas já são adultas, e como é que eu brinco, fugiram de mim, né? Porque elas casaram e foram morar longe de mim, muito longe. E hoje eu tenho um enteado de 13 anos que eu retornei o processo de ser mãe novamente, porque ele Que mora legal. comigo já há Que quatro bênção, né? anos. E não, e é aquela coisa que um dia ele disse para mim, eu conversando, fazendo só uma paradinha, eu falava que eu trabalhei, eu estudei e eu tentei criar minhas filhas, mas a gente sabe que quando a gente é mãe que trabalha fora, que estuda, que tem que batalhar, a gente não tem tempo para os filhos tanto quanto gostaria de ter, mas não tem. Sim. E aí, um dia eu contando para ele, disse assim, que bom que eu tô na tua vida hoje, né? Porque tu tem tempo para curtir o teu filho. Então, isso para mim Legal. assim foi um abraço de amor, que ele é um amor de menino, Sim. que eu agradeço constantemente para o universo. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sou privilegiada porque eu passei por diversos processos, sei que eu tenho muitos outros pela frente, que eu tenho que aprender muito mais. Mas eu acho que cada um deles vem dando uma pincelada na minha vida para que eu possa fazer a diferença também na vida dos outros. Eu acho que é por isso que eu também quero muito Sim. ajudar. Isso é muito E eu acho que é interessante. sobre isso, né? Tu trouxe essas questões, tu disse assim, eu vivenciei já muitos processos e sei que tem muitos para vivenciar. Sabe que com um grupo de mulheres a gente trabalha muito essa questão assim, ó, de entender que a vida é cíclica. Embora a gente viva num mundo cartesiano, onde exigem da gente uma linearidade, muitas vezes a gente se autoexige essa linearidade. Quando eu trabalho com ciclos de mulheres, é para quê? Tanto que a gente faz a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, já fica a dica para quem quiser ler aí. Semana passada a gente já deu dica Excelente. de livro, hoje a gente também está dando dica de livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos é um livro maravilhoso, porque é para resgatar o teu lado mais natural, mais selvagem. Então, assim, o que que a gente trabalha no grupo? Essa questão, nós somos cíclicas. A gente até pode ir para o mercado e tentar competir, que aí é a guerreira que está na competição, né? Mas tem Uhum. momentos que a mulher vai ter que voltar para si, olhar para si, né? Cuidar do período de sangramento, porque as mulheres sangram todos os meses. Isso tem bônus e tem ônus, mas olhar para tudo isso com muito carinho para evitar as dores, né? Porque Uhum. se a gente não olha para isso e a gente tenta entrar na linearidade, foge do natural, da natureza nossa, isso vai ser cobrado pelo nosso corpo Vai, mais adiante, vai né? ser cobrado. Então, Exatamente. até a É questão de importante. como é que tu vai lidar com, por exemplo, uma cólica menstrual. Tu procura uma acupuntura, de repente, para tratar isso? Tu procura um processo corporal? Tu usa o chazinho que as antigas vós preparavam? Ou, de repente, tu pode estar ali sangrando com cólica, com dor lombar, e tu simplesmente, não, eu tenho que produzir, então eu vou tomar um remédio e vou para academia nesse dia treinar. Então, são possibilidades diferentes de como lidar com a sua natureza. E E cada isso é uma coisa escolha. importante, né? Não só perguntar para o nosso corpo quando a gente está com dor, né? Mas também poder estar atento aos Acolher. toques que a gente recebe, né? Quando tu quiser ficar quietinha, gente, não faz mal algum. Quando eu não quiser participar de algo, não faz mal algum. A gente precisa entender e se colocar à nossa disposição, não dos outros, né? Parar, esse é meu tempo, só um pouquinho, né? E eu acho E, que isso faz também uma vibração muito positiva para todos os que estão à nossa volta. Não é só para sim, nós, porque a e gente eu contribui sempre para os falo, outros. né? Se a gente não se honra em primeiro lugar, o que que tu está ensinando para teu filho, para tua filha, para teus sobrinhos, para os teus Exato, alunos, para os teus exato, clientes, né? Então, exatamente. isso eu falo sempre aqui para a mulherada. A máscara de oxigênio tem que ser primeiro em ti, senão tu não salva ninguém. Só que a gente aprendeu Exatamente. o quê? Que a gente tem que dar conta. E no Uhum. dar conta, as dores aparecem para dizer, peraí, sinal amarelo, olha para isso, né?
E vou deixar tu, se tu tem mais alguma coisa para nos falar, porque sempre tem muita informação para a gente compartilhar, né? E se conectar, porque uma coisa é incrível como se liga uma coisa com a outra. E já te fazer essa proposta, como seria a gente escolher, de repente, dá para a gente falar como é que é para ti trazer a visão da medicina chinesa sobre essas questões da menarca, que é a primeira menstruação, de repente a gente faz uma live falando sobre isso e sobre o período de menstruação. Depois a gente pode fazer uma falando sobre a pré-menopausa, né? Que as mulheres já entram no processo antes. Como é que a acupuntura pode contribuir com Sim, isso, os sim. processos É bem corporais? interessante, é bem interessante. As questões de endometriose, né? Ah, também dá Poder para trazer entender, essa visão, né? né? Porque são questões, né, de patológicas que as mulheres sofrem e sofrem muito, né? E eu tive a oportunidade de tratar algumas mulheres com endometriose, hoje já são mamães e Olha só. conseguiram chegar nesse, né? E isso é muito bom, a gente perceber, né, que tu conseguiu mudar, né, e conseguir seguir tua vida, né? Porque eu acho que é uma coisa muito interessante. A mulher, ela tem um dom diferenciado. Nós somos A mulher, diferentes. eu digo assim, ó, a mulher é a dona do portal que traz a vida para esse plano, né? Então, como Exatamente, seria. exatamente. eu E valorar estas mulheres é muito importante, né? Muito importante. E Vamos marcar como um usar essa outro. energia, né? Como usar Isso, essa exatamente. energia para criar? Mesmo quem não tem filhos, como usar para criação essa energia? Fechando a nossa live de hoje, assim, eu gostaria muito que as pessoas que estão participando me falem se tem dor crônica, porque existe uma diferença, né, entre uma dor crônica e uma dor A dor aguda. aguda. A dor crônica, ela passa, né? A dor aguda vai até 3 meses essa dor. Depois disso já é uma dor crônica. Então, eu gostaria muito que me falassem se tem, se já tratam, como é que estão encarando esta dor, né? E para a gente poder entender, se quiser conversar, saber mais informações, tanto do teu trabalho quanto do meu trabalho, né? Para que a gente Sim. possa ajudar, colaborar, né? Não só as mulheres, como os homens, se estiver nos assistindo, eu acho que é importante. E mesmo quem fora, porque como a gente fez assim, né? Chegou a fazer um story ontem, mas muita gente de repente está trabalhando e vai ver depois essa live. Então, assim, quem entrar depois também vai estar disponível nos nossos canais, né? Então, deixa suas perguntas. Já fiquem sabendo, então, que provavelmente semana que vem, né, Fátima, a gente vai fazer essa Isso. live falando um pouquinho sobre. De repente, a gente pode começar falando sobre o sangramento. Se der tempo, a gente entra na menopausa. Senão a gente faz uma outra para falar, porque são ciclos bem distintos, né? Isso. Do feminino. Quem tiver problemas, daqui a pouco de endometriose, mioma, né? Quem já teve câncer de seio, porque isso tudo está muito conectado com o feminino, né? E cada coisa tem um significado. O corpo está falando alguma coisa, E está ela te tem dando uma uma informação. relação, e elas têm uma relação com os nossos pais, né? Existem relações, essas questões também. É bem interessante, pelo Sim. olhar da medicina chinesa, bem interessante as questões de câncer de mama. A doença em si, né? A gente traz uma referência sempre. É bem interessante. Eu quando falo, né, dessas questões femininas, como é o que eu entendo mais, eu sempre vejo muito vinculado também, principalmente no útero, né, que é o nosso segundo, onde tem as memórias, a gente carrega as memórias das ancestrais, das mulheres da nossa família, todas nessa região. Então, muitas vezes a gente está chorando a dor que nossas mães, nossas avós, nossas bisavós não puderam chorar, né? E aí, às Exatamente. vezes, ao invés a gente olhar para isso, para parar por aqui, e aí falando como consteladora sistêmica agora, a gente toma remédio, não olha para isso, e a gente acaba passando essa carga para as filhas, para os filhos, para os netos. É. Então, quando tu para olhar para uma doença, primeiro, tu tá te botando maior que ela, tu não tá botando a responsabilidade, por exemplo, tá, tu vai para acupuntura, mas tu não tá botando a responsabilidade na Fátima para resolver. Tu sabe que ela vai suavizar o teu processo, mas é um processo, o processo tem que ser vivido, né? Quando, Exatamente. quando tu vai para uma constelação, quando tu vai para uma constelação, vai te trazer clareza, né? Tu vai receber informações que podem te empoderar. Eu posso facilitar isso, mas eu não posso resolver. Sempre é A de, resposta está de dentro dentro para da fora. gente, né? Ela não está no outro, ela não tá nunca está no externo, né?
E muitas vezes, quando tu vai só na parte clínica, médica, para tomar um remédio, para fazer uma cirurgia, para estancar aquilo, tu tá dando poder para que tu tá querendo empurrar, né, o teu Para poder para que depois. uma outra pessoa, né, tu se bota pequeno e daí tu fica na responsabilidade sempre do médico resolver para ti, da medicação sanar para ti. Como seria se empoderar, né? Porque a gente, que nem tu falou, a gente veio para cá com um propósito. Tu usou um outro termo para falar sobre isso, Uhum, né? uhum. Mas Ninguém veio a passeio. ninguém veio a passeio. É, Quem estiver é, assistindo aí, por mais linda ou lindo que seja, não vieram só para desfilar, né? A gente tem um propósito aqui nesse planeta. A gente é um presente para essa terra, né? Então, exatamente. Vamos honrar. acho que é isso. Agradecer para a Tina Marteles por oportunizar mais uma vez uma conversa legal, as pessoas que estão nos assistindo também, gratidão para todos. E botem perguntas, perguntem, a gente está aqui para tentar ajudar naquilo que for possível, né, dentro do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E aí eu já digo assim, além da conta, tá? Nos busquem, deixem no direct ou até nessa própria live. Já questões que vocês gostariam, né? Tá? Sofre com problema de. Teve já um CA de seio, né? Que é um câncer de seio. Teve questões com o feminino, sofre de muitas cólicas. Já deixem, né, perguntas para que na próxima live a gente venha com conteúdo já mais direcionado para aquilo que vocês Isso, estão buscando, né? E eu já tô isso louca para aí. saber dessa relação que tu disse que tem, Fátima, com os pais, né? Tu falou dos dois. Isso, Porque, sim, pelas sim, minhas informações, é muito vinculado à mãe, né? E aí tu já tá trazendo sim. mais informação, olha aí, ó, mais possibilidades para A, nós. a gente traz a carga, né, papai e mamãe, né? Então, muitas vezes uma questão que o pai tem, quando vou nascer com isso, eu trouxe do meu pai, ele inverte quando nasce as questões, Olha só. alguns problemas, algumas alterações também. É bem interessante. A medicina chinesa eu sou apaixonada porque ela tem uma explicação e ela dá uma informação que traduz, né, para a gente poder dar sequência. Isso é muito Eu acho que interessante. isso empodera, né? Então, Sim, na verdade, sim, sim. gente que não conhece processos corporais do Axis, que não conhece a acupuntura, por favor, entre em contato, como seria, né, conversar com a gente, de repente, agendar uma sessão. A Fátima também está atendendo agora, né, aqui no Espaço Maqueres Medeiros Facilita, nas segundas-feiras de manhã, então se alguém tiver interesse, né, entre em contato direto com a Fátima ou entre em contato comigo que a gente agenda. Quem tiver interesse em fazer processos corporais, fazer os workshops, inclusive encarceramentos psicossomáticos, que foi o que eu trouxe aqui no início da conversa. Quem tem enxaqueca, que pensa demais, que já se percebe, né, encarcerando algo no corpo, pode ser um cisto, pode ser um linfedema, pode ser um tumor, um mioma. Quem sabe como seria fazer esse workshop ou marcar uma sessão, né, para receber o processo e perceber no seu corpo como isso funciona. Dia sexta-feira que vem vai ter. Quinta-feira que vem, dia 19, vai ter um workshop. Qualquer coisa, se interessar, me chama no particular. Estamos à disposição, né, Fátima? Isso aí. Isso aí, gente. Obrigado por terem participado. Beijo, Beijo e gratidão. E tu já viu que eu falo beijo. demais, porque vai conectando uma informação na outra. Daria para fazer 24 horas de live, eu acho. Ficar conversando. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.